Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Patrícia Loyola, diretora de Gestão e Investimento Social da Comunitas. Muito bem-vindo, viu? Obrigada pelo convite, um prazer. Aqui comigo na bancada está a professora de Estratégia e Intuição Estratégica, Suzy Dias. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas, das faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Patrícia, conta pra gente o que faz a Comunitas. Vamos lá. Comunitas é uma organização social. Tá? E a nossa especialidade é modelar, promover impacto social a partir da modelagem da parceria entre o público e o privado. Então, não é algo tão trivial, você não vê tantas organizações atuando nesse campo no Brasil, a gente vê como um campo bastante promissor. O que a gente faz é gerar impacto nos mais diversos projetos. Então, foram mais de 400 projetos desenvolvidos. Hoje a gente está em 9 estados, em 18 municípios, mas a gente já atuou em mais de 70 territórios. E a gente faz isso por meio de 3 pilares. A gente apoia a modelagem de política pública, a gente apoia o desenvolvimento de lideranças, então lideranças públicas, né, como que a gente pode formar melhores líderes, e fortalecendo o investimento social corporativo, também conhecido por filantropia estratégica, em alguns campos. Então, a gente promove em diversas temáticas, e aí quem define como direcionar essa temática é o líder público, portanto, o nosso parceiro direto é o governador de um estado ou o prefeito de um município. Ele vai dizer qual é o legado, qual é o projeto que ele tem, o marco que ele quer deixar naquele território, e dentro dos nossos valores compartilhados, que vai por meio de uma governança, diversos encontros, a gente vai modelando isso de maneira em coalizão, né? Trazendo a expertise do privado, articulando soluções técnicas que a Comunitas entrega com o investimento do privado e permitindo a inovação. Então, a gente aqui também, acho que o bate-papo vai passar por inovação, né? Como é que o setor privado pode apoiar o setor público em inovar? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. É uma espécie de consultoria do setor público? Seria diminuir falar isso? É muito mais que uma consultoria, porque se você fala consultoria, parece que a gente vai lá, presta um serviço e vai embora. Quando a gente faz a parceria, assina uma parceria com aquele território, a gente leva as soluções, sim, que por vezes passa pela contratação de uma consultoria, mas nem sempre. A gente vai encontrar uma resposta técnica e inovadora para uma solução que o público muitas vezes ou demoraria muito mais para chegar, ou chegaria, não chegaria com tanta eficiência no prazo que a gente consegue entregar. Então, a Comunitas, ela é uma articuladora da governança. Imagina ali diversos entes, então você tem o lado privado, que traz consigo expertise, né? Soma aquela experiência do desenvolvimento, ninguém mais interessado em um território desenvolvido do que as empresas que estão ali alocadas, né? Ele quer ver aquele território prosperar, né? Junto com ele. Não existem empresas prósperas em locais decadentes, né? Isso a gente acompanha e essa é a visão do setor privado. E, da mesma maneira, existe ali uma administração pública lutando para ter capacidade de entrega para a população. Né? Cada vez mais o setor público ele é requerido e colocado numa situação que a velocidade tem que ser muito rápida de resposta. A sociedade hoje ela é muito mais desafiadora do que foi no passado. Os problemas sociais, portanto, idem. E como é que a gente consegue entregar com a velocidade que a população demanda, com a qualidade que a população demanda. O setor privado vem e consegue apoiar soluções inovadoras. E aí, por vezes, por meio de uma consultoria. Mas a gente tem uma metodologia de acompanhamento do projeto que ele perpassa o trabalho da consultoria. Você vai acompanhar o projeto. Né? Exato. Não só o projeto, a gente acompanha todo o mandato daquele líder público em alguns aspectos que são as nossas premissas de contrapartida, do compromisso dos próprios governos. Você pode dar um exemplo para a gente? Por exemplo... Um caso, assim, a gente tem muitos cases. Eu trouxe esse bookzinho nosso, que é uma sistematização de cases, na verdade, de projetos que nós desenvolvemos que se tornaram aí
inspiração para vários outros territórios e eles foram replicados, né? A gente atua em 3 pilares, principalmente 3 pilares: serviços públicos, desenvolvimento econômico e gestão. Então, quando a gente fala em estados, é muito mais comum a comunidade ser demandada e levar soluções para aqueles projetos intermediários de gestão, né? Então, reforma administrativa, equilíbrio fiscal, planejamento estratégico. Quando a gente olha para municípios, a gente atua muito no impacto direto dos serviços oferecidos para a população. Saúde, educação, cultura, esportes, muito, né, do que é ali, também equilíbrio fiscal, no caso dos municípios. Então, para te dar um exemplo, em serviços públicos, nesse primeiro pilar, a gente teve um case muito interessante no município de Pelotas. Quando a prefeita ela foi eleita, ela falou: olha, o meu legado para o município é reduzir a criminalidade, é dar mais segurança para a população, que era um grande desafio. E aí a gente, então, percebeu, né, o desejo legítimo dela e começou a empreender. E ela chamou nessa vocês? frente. Ela que chamou? Nós já éramos parceiros do município, já vínhamos de uma parceria com o prefeito anterior, e aí ela foi a sucessora desse prefeito. Ela falou: olha, o prefeito anterior teve um foco voltado à saúde, então a gente apoiou toda a revisão da humanização das unidades básicas de saúde, apoiamos a implementação de um primeiro modelo de unidade básica, que era a Rede Bem Cuidar, e com isso foi replicado depois para todo o território. Então, qual é o exemplo? O investimento, com esse exemplo da saúde, o investimento privado, ele possibilita prototipar soluções que no público existe um risco muito grande em fazer. Então, aí a gente consegue apoiar em desenvolver uma inovação que existem amarras de burocracia no setor público que restringem a inovação. Quando o privado entra e ele prototipa uma solução, testa, e com cocriação envolvendo os servidores públicos, envolvendo a população que se beneficia da prestação daquele serviço, e modelando o que é um atendimento prime para você, o que você vê como um atendimento diferenciado. E aí a gente entrega isso. Isso foi feito com dinheiro e investimento privado. E o compromisso do governo foi, a partir desse protótipo, colocar no orçamento público, porque quem dá escala para a solução é o público. Como que vocês fizeram com a segurança isso? E aí, como a gente fez com a segurança? Voltando para o exemplo da segurança, quando a prefeita assumiu, ela falou: olha, a criminalidade está muito alta, eu preciso resolver. É uma atitude corajosa, porque tradicionalmente no Brasil, segurança pública não é dado como uma responsabilidade do prefeito, apesar de ser uma responsabilidade de todos. E no município, você tem uma perspectiva muito grande de poder melhorar a partir da prevenção. Então, qual foi a solução que a gente cocriou com o município? Um observatório que se chama Pacto Pelotas pela Paz, que envolve todas as secretarias de entrega de serviços, de assistência social, passando por saúde, educação, a parte de policiamento, com o cruzamento de dados e o uso desses dados para olhar, por exemplo, quais eram as regiões da cidade com maior índice de criminalidade, quais eram as escolas que estavam tendo maior índice de evasão de jovens e onde esses jovens estavam mais vulneráveis e mais ali propícios para entrar, né, no mundo do crime. A gente conseguiu fazer uma blindagem por meio dessa comunicação que se deu entre as secretarias, que viabilizou uma queda, inclusive reconhecida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publica o anuário, e deu Pelotas como uma referência de município que conseguiu reduzir drasticamente os seus índices de homicídio, de crimes violentos. Essa inspiração que está aqui também no livro, ela foi replicada para outros municípios, como, por exemplo, Niterói, que também passou pelo mesmo processo de ver os seus indicadores sendo, digamos ali, bastante reduzidos, a partir dessa governança estratégica de dados e de colaboração entre as diversas secretarias. Inclusive, a prefeita de Pelotas disse para a gente que, graças toda a governança que foi criada durante o Pacto pela Paz, né, na constituição do Pacto, beneficiou em muito na época da pandemia, porque na pandemia era muito importante também que as secretarias todas se comunicassem, porque existia a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que queria abrir o comércio, né? Enquanto que a Secretaria de Saúde precisava se preocupar com os índices ali dos hospitais aumentando as internações. Então,
essa comunicação que foi criada, né, durante a construção do Pacto pela Paz beneficiou a cidade. Pelotas foi uma das últimas cidades a ter morte por Covid. Sim. E ela atribui a esse projeto. Sim. Então, é algo que transborda para além do projeto e que transborda para além do território. Aí o que a gente faz como Comunitas? A gente vai lá, bebe na fonte do projeto e consegue levar para uma série de outros espaços. A gente tem uma rede que troca isso, para que os gestores públicos também possam aprender a partir dessas referências. E onde vocês conseguem o financiamento para isso? Vem do privado. Todo o trabalho da Comunitas ele é feito com investimento privado, mas muito mais do que o financiamento vir desses empresários, a gente tem a participação direta deles na nossa governança nacional. Então, a governança, eu diria que é o nosso ativo principal e o modelo-chave para essa engrenagem rodar, que é a participação de grandes lideranças nacionais no nosso modelo, em que participa dessas reuniões entre os líderes empresariais de diferentes setores, olhando o benefício público, o que o território quer ter, junto com os governadores ou prefeitos. Além desses territórios que eu mencionei, 9 estados, 18 municípios, a Comunitas recentemente também iniciou um trabalho para outras esferas. Então, a gente também está com um projeto com o governo federal, em um dos ministérios, e com um projeto numa frente parlamentar, portanto, atuando também no legislativo. Nesse caso, por exemplo, olhando para a melhoria dos centros urbanos no Brasil. Como é que a gente pode também ajudar a resgatar a urbanização e o uso dos centros, porque os centros foram sendo cada vez mais esvaziados e na pandemia acho que isso piorou ainda mais. A gente tem um problema aí para ser tratado de maneira estratégica nessas cidades. Então, e a gente vê a importância de ter um líder de impacto, né, nesses momentos principais. E a partir daí a gente sabe que os líderes, vocês têm bastante projetos que geram impacto, mas também, por outro lado, também tem os desafios, né, que está ali, talvez, por trás, que a gente acaba não conhecendo. Então, poderia passar para a gente esses principais desafios que esses líderes de impacto, você como uma líder de impacto, pode passar? A gente passa por muitos. Eu acho que, primeiro, assim, a premissa é a gente investir em projetos que a gente aposta que aquilo vai dar resultado. Para isso, tem que ter um líder à frente disposto a colocar o seu capital político. Por isso que a nossa coalizão é diretamente com a liderança pública do território, porque ele vai dizer qual é a prioridade para ele. É ele que tem essa visão estratégica, né, e consegue olhar para todas as suas secretarias de maneira abrangente. E aí tem muitos desafios. Quando a gente fala em gestão pública no Brasil, e, portanto, a colaboração entre público e privado, a gente tem a questão, principalmente eu citaria, acho que a questão da continuidade, da visão de longo prazo, né, dentro do espírito público. Então, líderes também que têm um espírito público, tanto no público quanto no privado, são importantes para a questão funcionar. E aí, como é que a gente olha e mitiga esse risco da continuidade na nossa atuação? A gente traz a própria governança compartilhada, é uma maneira de fazer isso, porque a gente já passou por uma série, a Comunitas tem uma atuação de muitos anos, então a gente já passou por muitos territórios em que houve troca, muitas vezes por um sucessor da situação, muitas vezes por um líder de oposição. Como é que você garante que políticas públicas boas sejam continuadas, né, e não sejam interrompidas por questões políticas ou de interesses ali personificados? É com a governança compartilhada. Quando o privado e a sociedade civil se unem para olhar para o benefício do longo prazo, aonde a gente quer chegar como uma Agenda Brasil, a gente aumenta em muito as chances de você ter isso. E da mesma maneira, a gente traz o gestor público de carreira, muitas vezes, que não é tão valorizado, porque quando a gente fala em inovação, a gente sabe que a inovação parte de quem? Das pessoas. São as pessoas que entregam a inovação. E a gente tem um setor público no Brasil que não é tão valorizado quanto é o setor privado. Então, como é que a gente consegue, como organização do terceiro setor, como organização social, valorizar esses gestores públicos que estão lá na ponta, que estão realmente entregando e ajudando a fazer uma transformação importante? Por meio dessa rede que a gente vai criando. A gente tem uma plataforma que é construída com a colaboração desses gestores públicos, que escrevem para os nossos blogs, que ajudam a gente. Também um compromisso de tudo que a gente entrega para o território é a abertura e a transparência para que aquilo seja sistematizado pelo nosso time, para que isso possa virar conhecimento para impactar outros gestores públicos em outros espaços. E para ajudar também a transformar a própria maneira que se faz gestão pública no Brasil.
porque a gente acredita muito nessa coalizão de setores, porque quando você tem o espírito público acima, né, dos interesses específicos de cada setor, a gente encontra caminhos para melhorar a vida naquela cidade, né, para melhorar a prestação de serviço, que seja de saúde, de educação. Então, esse acho que são Patrícia, conta para a gente um pouquinho a história da Comunitas. Quantos anos tem? Qual é a origem? De onde vem? A Comunitas tem mais de 20 anos, né? A gente nasceu acho que muito inspirado pelo Conselho da Comunidade Solidária, que eu acho que a gente tinha ali uma liderança, que era a doutora Ruth Cardoso, que era uma vanguarda no meio social, de olhar para como que você coloca esses segmentos para conversar. Naquela época ninguém falava em botar público com privado, com sociedade civil. E a gente conseguiu, acho que, trazer para o Juntos, que é o nosso programa de apoio à administração pública, uma maneira muito direta daquela herança, daquele DNA, de atuar com transformação social. Né? Então, a gente atua justamente dessa maneira, de maneira partidária. Então, a beleza também do nosso modelo é que a gente consegue ter diferentes espectros ideológicos dentro. A gente coloca esses governadores, esses prefeitos para dialogar, para construir conjuntamente soluções, para participar de formações, por vezes nacionais, por vezes internacionais. A gente já teve alguns grupos de formações em academias de referência, porque quando você fala também em líderes de impacto, a gente vai beber em fontes acadêmicas internacionais, sem deixar de lado, sem deixar de ver a nossa realidade, mas o que a gente tem no mundo, soluções que possam inspirar na nossa realidade, no nosso contexto. Então, a gente consegue fazer isso, transitar de uma maneira muito interessante e reconhecida, né, hoje no meio da colaboração entre o público e o privado. E você falou também da inovação em algum momento, mas como que a inovação acontece no processo da Comunitas? Eu queria que você desse um pouquinho mais de exemplo. Algo. A inovação, por exemplo, eu acho que o grande teste de realidade foi a pandemia. Né? Eu acho que todo mundo passou e conseguiu acelerar a entrega, porque a gente não tinha tempo. A gente teve que fazer coisas que a gente nunca tinha feito em tão pouco tempo. Né? Então, a inovação se dá no momento que você consegue transformar um processo e deixar ele muito mais eficiente, ou encontrar soluções que talvez não tivessem ali na cara. E quando a gente aumenta o diálogo entre o público e o privado, isso é bastante amplificado. Na pandemia, a gente foi convidado, a gente já era parceiro do governo do Estado de São Paulo, e foi convidado a articular a governança da construção da fábrica de vacinas. Né? Então, a gente teve uma participação importante aí de viabilizar que uma fábrica que talvez demorasse 3 a 4 vezes mais o tempo para ser entregue, que a gente colocasse ela de pé num tempo recorde. E isso só foi possível por conta da governança compartilhada, por conta dessas reuniões periódicas que foram realizadas, por conta da colaboração entre o público e o privado. O privado ele não colabora só financeiramente, com o financiamento das iniciativas, ele colabora com a sua seção de capacidades. Né? A gente viu agora a tragédia do Rio Grande do Sul, e a Comunitas está sistematizando num book que a gente vinha desenvolvendo, na verdade, desde setembro do ano passado, aonde se dá a colaboração entre a filantropia estratégica e onde estão as lacunas do público que as empresas podem colaborar. Então, esse também é um outro exemplo do que a gente vem conversando com a nossa rede de líderes sociais, e a gente consegue ali agora, no próximo mês, já lançar esse material, porque a gente tem a escuta do público, dizendo o que eu preciso, quais são as minhas carências, o que eu não consigo entregar com urgência, onde estão os problemas, e a gente tem a escuta do privado, dizendo onde eu gostaria de atuar, como eu poderia atuar melhor, e aí a gente une essas duas visões e consegue desenvolver soluções, e claro, vai aprendendo, né, com os processos e vai melhorando cada vez mais. Então, eu diria que a principal capacidade de inovação é nessa coalizão, nessa visão que a gente traz de maneira compartilhada. E como é que vocês lidam com a polarização política? A gente não entra num debate político, simplesmente. A gente acredita, assim, claro, a gente vai olhar sempre a questão da gestão pública feita de maneira embasada, olhar dados, olhar evidências. Então, o que a gente sempre busca, e aí a gente tem, muitas vezes, algumas
como é que eu posso chamar isso? De falsas verdades, né? Uhum. Que o lado, o espectro de esquerda não é a favor da colaboração com o privado, sendo que a gente hoje tem uma publicação sobre parcerias público-privadas de impacto social e a gente tem exemplos incríveis de governos de um espectro político desenvolvendo parcerias e tendo resultados, beneficiando a sociedade a partir daquelas parcerias, por exemplo, na área de gestão de hospitais, de forma contratualizada. Uhum. Né? Então, a gente busca sempre ter, e a gente tem o respeito também desses líderes por conta dessa atuação técnica, né? Sim, Técnica sim. e objetiva. A gente busca um país melhor. A gente Sim. tem pessoas ali que empreendem por um espírito público que querem ver o país prosperar. E aí é quando a gente chama de Agenda Brasil. A gente está todo mundo olhando para o que o Brasil, quais são os principais desafios para o Brasil se desenvolver, para crescer. Segurança pública é uma das temáticas que a gente vem mais atuando hoje. É a temática que o eleitorado tem, né, como agora nas eleições municipais, como uma principal preocupação. Sim, Ninguém sim. vai discordar da segurança pública. Alguém Sim. vai dizer, não, eu quero que as pessoas morram mais. Não. Então, a Comunitas, ela vai sempre olhar para o que a gente quer alcançar. Sim. É um benefício da ponta. E Sim. nisso todo mundo concorda. Sim. Claro, a gente vai ter que passar por algumas discordâncias do processo, mas aí isso faz parte, que não é fácil, mas dessa articulação que a gente tem, esse expertise de transitar nesses diferentes governos em todos esses anos. E que tamanho tem a Comunitas? Olha, eu vou te dizer que a gente é uma organização... de pessoas. uma organização muito enxuta, porque Sim. a gente tem um pouco mais de 20 pessoas e o que acontece? A gente, apesar de ter esses 400 projetos, a gente vai modelando o nosso tamanho e a nossa entrega conforme o desenho que a gente tem com os territórios. E aí sim a gente vai buscar especialistas. Na Comunitas, a gente pode ter algumas pessoas especializadas em educação, em equilíbrio fiscal, em saúde, mas a gente não a gente não se aprofunda em todas essas temáticas. Ali a gente tem pessoas que têm uma especialidade em articular, né? E botar essa governança para rodar. Mas aí a gente contrata, claro, né? E os projetos passam por isso, em contratar, sempre que necessário, especialistas ou consultorias específicas para cada uma das temáticas. E a gente já atuou desde redução da mortalidade infantil, até com reforma administrativa, passando por planejamento estratégico de longo prazo, saúde, educação, nos mais diferentes assim, aspectos que vocês possam imaginar. E a gente, claro, só consegue fazer isso porque a gente vai modelando de acordo com as entregas que a gente vai se comprometendo, né, e vai conseguindo desenvolver com os territórios. E que dicas que você daria para esses nossos jovens que querem ser futuros líderes de impacto igual você? Querem chegar lá? Eu acho que a gente cada vez mais, eu aprendo a cada dia na Comunitas. Eu estou lá há 10 anos e eu cheguei de empresa, né? Então nunca tinha tido uma experiência em sociedade civil, mas eu sempre fui muito comunicativa. Mas às vezes a gente fala demais e não escuta tanto quanto poderia, né? Então eu acho que você perceber, primeiro se tentar buscar cada vez mais observar e fazer uma leitura do cenário ali. Porque nem sempre as coisas que são importantes são ditas, né? Então, eu fui aprendendo nessa trajetória de entender a leitura de cenários e de ter uma escuta muito ativa nesses espaços, porque é ali que a gente consegue construir as relações e a gente consegue trazer resultados a partir, né, dessa construção de uma relação de confiança, de olhar para objetivos comuns, de passar por esses desafios juntos, porque não é fácil realmente, né, fazer essa governança rodar. Eu acho que o líder de impacto tem que ter esse foco, né? Se a gente quer ter uma sociedade menos desigual, né, com menos doente, com maior qualidade de vida, como a gente tem aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, com todos os imensos desafios que a gente tem nesse país, a gente precisa entender a ponta. E a gente faz muito essa escuta de ponta. A gente tem inúmeros projetos. Em Minas, por exemplo, a gente tem apoio a projetos de escuta à população local para olhar para a questão do desenvolvimento econômico. A gente fez isso também no Rio Grande do Sul, num projeto muito amplo do governo, que
que a gente colaborou com pesquisas, é um projeto chamado RS Seguro, que é olhar os principais locais vulneráveis, né, de criminalidade, o que a população desses locais coloca como prioridade para eles, que muitas vezes o que você acha que é a distância não é o que eles trazem, e você se surpreende com isso o tempo todo. Então, acho que esse é um conselho importante, assim, a escuta. A escuta e a abertura para a colaboração. A gente está na década da colaboração, nada é feito. Aonde a gente vai? A gente que lida com lideranças sociais, institutos e fundações corporativos e mesmo empresas, cada vez mais é uma tendência que a gente observa, é que eles sabem que não vão poder resolver sozinhos. Por isso, eles entendem que a política pública é tão importante para entregar esse impacto que eles buscam. Porque é quem consegue dar escala, quem consegue universalizar. Mas eu também não consigo, muitas vezes, levar a colaboração para o público sozinho, com o meu investimento de empresa. E aí busca colaboração com outras empresas. Então, a gente tem que sair só da tela, né, dos momentos de aprendizado mais introspectivo e conseguir circular mais, porque tem um mundo imenso aí fora e a gente aprende muito, muito com ele. Patrícia, uma última pergunta para encerrar. Como é que você vê o futuro? Quais são os principais desafios na área de políticas públicas que você vê para o futuro agora? Eu acho que a gente tem, no Brasil em especial, desafios grandes, né? Como eu mencionei, a segurança pública é um deles. A gente tem a questão das reformas, que a gente é um país que precisa passar por algumas reformas estruturantes para que a gente consiga ter saúde, né, de sustentabilidade para os anos que vêm. Mas a gente também tem muita oportunidade, né? E a gente precisa parar de perder as oportunidades, né? A economia verde, a transição energética, a potência que o Brasil e tem potencial de ser, na verdade, né? E pode alcançar. Então, eu acho que esses são grandes... a gente segue a Agenda Brasil, na nossa atuação, aonde a gente consegue trazer mais impacto. E esses são alguns temas que eu acho que são temas bastante importantes e que a gente tem como foco. Aí, como fazer isso, a gente vê de maneira muito otimista e construindo com o trabalho sério que a gente tem feito, sendo reconhecido por ele, em mostrar o valor que tem a colaboração do público com o privado. Então, a gente tem uma perspectiva de ampliar cada vez mais a capacidade de transformação por meio de quem tem legitimidade para transformar, que são os gestores públicos, o líder público que foi eleito para estar ali, mas contando com a colaboração do que o privado pode oferecer em termos de inovação e de uma série de possibilidades que a gente trata dentro dessa coalizão. Muito bom. Patrícia, muito interessante e muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Mac. Obrigada. Obrigada, Suzy. Muito bom.